A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Deus seja louvado. Sempre bom estar aqui com vocês. É muito bom ver a face de vocês. Algumas pessoas que eu vejo aqui, Vitor, Adriana. Puxa, é muito bom ter vocês com a gente. Que alegria. Dentre muitas outras pessoas que eu passo o olho aqui e vejo, que alegria de ver a casa cheia. Né? E também como é bom a gente estar em comunhão, adorando ao Senhor. Né? E para nós começarmos nessa mensagem de hoje, naquilo que o Senhor tem preparado para nós, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Salmos. Nós vamos ler 2 textos hoje, tá? Que vai ser o balizador da nossa mensagem. Vão ser 2 textos. O primeiro é Salmos 103, né? Salmos 103, capítulo 103, versículo do 8 ao 18. Tá? Vamos começar por ele e depois eu falarei o outro, que encontra-se lá em Efésios. Salmos, capítulo 103, versículo 8 ao 18. Amém? Tem na tela aqui também, né? Se vocês precisarem. Vou ler com vocês. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Pois eles sabem como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim. Como as flores do campo, desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam a sua aliança, dos que obedecem aos seus mandamentos. E nós vamos também para Efésios. Se você quiser abrir e acompanhar na sua leitura bíblica, tá bom? Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 9. Efésios. E eu estou fazendo questão que vocês abram a Bíblia para que vocês fixem o conteúdo, porque esse conteúdo é o que vai, de fato, balizar toda a mensagem. Amém? Efésios, capítulo 2, do versículo 4 até o 9. Amém? Acharam? Ih, acho que não acharam não, hein? Vamos lá. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 9, vai dizer o seguinte: Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. E eu quero orar com vocês. Feche os olhos, abaixa a cabeça. Senhor, nós te adoramos, Pai, na beleza de tua santidade. Senhor, até aqui o Senhor ministrou com
louvores, com orações, com cânticos espirituais. E, Pai, nós queremos aqui debruçar o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Senhor, que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer ministrar, trabalhar e transformar em nosso ser. Senhor, queremos nos despojar de tudo aquilo que nos tire a atenção desse momento, Pai. Que nossos corações eles estejam de fato voltados, Pai, para a Tua mensagem. E também, Pai, que o Teu Santo Espírito, que sonda-nos e conhece-nos, possa de fato fazer com que a mensagem ela possa ser depositada numa terra fértil. E que essa semente em terra fértil possa produzir flores, frutos para muitas pessoas. Em nome de Jesus, amém. E qual que é o contexto dessa mensagem, né? Por que eu cheguei a pensar nisso, né? Eu estava no louvorzão que nós tivemos, os jovens, na semana passada, e foi lá em Eldorado. E mais um culto, né? Não que não seja importante, mas mais um culto. A gente está ali com os irmãos, louvando ao nome do Senhor, com muita alegria. E não sei se acho que certeza já aconteceu com alguns de vocês, ou com todos vocês, mas algo saltou aos meus ouvidos. Quando eu estava tocando aquela música, inclusive fizeram um medley com ela hoje, e eu falei, oh Deus, obrigado porque o Senhor confirma as coisas de maneira, às vezes até assombrosa. Mas é a música Me Ama, né, do Diante do Trono, que ela é uma tradução de uma música do Jesus Culture, né? E o trecho que saltou aos meus ouvidos foi exatamente aquele trecho bem no início que diz assim: e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E aí eu parei e pensei, o que seria esse se render ao vento de sua misericórdia? Eu nunca parei para pensar, eu já ouvi essa música, sei lá, trocentas vezes, né? E para quem é vivido de igreja, já deve ter ouvido bilhões de vezes. Afinal, Diante do Trono, ele faz parte da infância de muitas pessoas, é o auge, né, do gospel no Brasil, teve como parte ali o Diante do Trono. Mas eu nunca tinha parado para pensar, o que seria se eu me rendo ao vento de sua misericórdia? E aí hoje eu quero aqui trabalhar com vocês exatamente isso. Eu quero me debruçar na resposta dessa pergunta e também eu quero me debruçar nos desdobramentos dessa pergunta, que seria esses 3 pontos, né? Então, o que nos leva a não nos rendermos a este vento? Por que as pessoas... Porque se a música está falando, né? Eu me rendo ao vento de sua misericórdia, logo, o se render, ele mostra que anteriormente essa pessoa ela era resistente a isso. Ela não se dobrava, ela não se curvava a isso. Então, o que nos leva a nós nos rendermos, a não nos rendermos? E como que essa rendição, a segunda pergunta seria, como que esse processo, como que essa rendição ela acontece? Como que isso acontece? E por fim, qual que é o resultado dessa rendição, né? Mas um pouquinho antes, a gente precisa definir aqui 2 palavras-chave que vão direcionar a nossa leitura, ao decorrer dessa mensagem, que são 2 palavras-chave e muito especiais. Primeira, misericórdia e graça. Nós precisamos entender essas 2 palavras, o que é a misericórdia e o que é a graça. E quando nós lemos na Bíblia, o que a Bíblia e o que os escritores eles querem dizer com esse conteúdo, o que eles querem dizer com a misericórdia, o que eles querem dizer com graça, né? Então, misericórdia a gente vai encontrar lá nos Salmos, né? Como nós lemos, no Salmo 103, nós temos 2 termos utilizados no hebraico. E como todos sabem, quem é velho de casa sabe que eu gosto muito da origem das palavras. E vai saber que eu gosto muito de saber essa etimologia. Qual que é o significado que
o escritor ele queria trazer para aqueles leitores naquele contexto atual. Então, nós temos dois termos aqui utilizados. O primeiro termo é o termo rachum. E esse primeiro termo ele vai dizer muito mais sobre intensidade, sobre algo intenso, algo que tem uma compaixão afetuosa, algo tenro, algo que é intenso por si só. Então, essa misericórdia ela é algo intenso a primeiro momento. E o segundo termo, que é hesed, que ele vai falar sobre permanência, sobre algo que persevera. Então, essa misericórdia que a Bíblia está dizendo, essa misericórdia proveniente do Senhor, ela vem de algo intenso, mas também de algo que permanece. Não é só algo intenso, porque quantos talvez já viveram paixonites do passado, e foi algo intenso, mas passou. Ou às vezes alguém que viveu algo que foi permanente, mas não foi intenso, não deixou uma marca. Talvez uma amizade que você teve ali ao longo do seu período de escola, você viveu todo o período, ensino fundamental, médio, só que quando saiu parecia que vocês nem eram mais amigos. Teve permanência, porém não teve intensidade. Mas essa misericórdia que o Senhor está trazendo aqui, que é o que a Bíblia revela, é algo intenso e que permanece. A segunda palavra, que é a graça, nós vamos ver que o termo que é utilizado em Efésios para graça é charis, que significa, de maneira bem básica, algo que é um presente que é imerecido. Você deu um presente para alguém que não merecia. Só que isso, no contorno que Paulo traz, tem uma profundidade maior. Ele está querendo mostrar para as pessoas, para os efésios, que tudo que eles fizessem, performance, tudo que eles produzissem, não seria capaz de fazer com que eles alcançassem a graça. Porque a graça não se trata do mérito humano, não se trata do esforço humano, não se trata da alta performance, mas sim do favor do Senhor sobre nossas vidas. Definido isso, então a gente tem aqui em resumo que é o seguinte: a misericórdia é Deus não nos dando o castigo que merecíamos. E a graça é Deus nos dando o bem que nós não merecíamos. Vou repetir. Misericórdia é Deus não nos dando o castigo que merecíamos, e a graça é Deus nos dando o bem que não merecíamos. Então, nós vamos para as perguntas iniciais, mas antes eu vou chamar meus 3 ajudantes. Meus 3 ajudantes são a mulher samaritana, a mulher adúltera e Zaqueu. Essas 3 pessoas bíblicas, elas vão me ajudar nessa saga de mostrar um pouco mais e de responder essas 3 questões que nós apontamos no início. Então, só para ter a referência bíblica, a mulher samaritana ela se encontra lá no livro de João, capítulo 4, versículo 1 ao 42. A mulher adúltera, João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. E nós vamos ter a história de Zaqueu em Lucas 19, do versículo 1 ao 10. Até aqui todos comigo? Amém, amém. Então está tudo certo. Então nós vamos aqui para a nossa primeira pergunta, que é exatamente essa. O que nos leva a oferecer a resistência? E quando a gente olha a história dessas 3 pessoas, e aí eu vou começar pela mulher samaritana, nós vemos que a culpa, a vergonha, era tão grande da mulher samaritana que ela evitava exposições públicas. Nós vamos ver que quando o relato bíblico vai nos dizer que ela vai buscar, e desculpa o termo, todo crente ancião já vai saber um pouco mais sobre isso, mas a mulher samaritana, quando há o relato bíblico, a gente vê que ela sai próximo ao meio-dia para buscar água. Se a gente pensar que ela está lá no Oriente Médio, que o calor deve ser, escaldante, com certeza não era o melhor horário para pegar água.
Só que ela vai exatamente pela pressão. Eu não quero me encontrar com as pessoas, eu não quero ter que esbarrar em alguém falar do meu passado, da minha história, das minhas situações, não. E ela fazia de tudo para não ter esse contato, né? E aí a gente vê que na conversa com Jesus também, ela evidencia algumas barreiras de cultura. Então a primeira abordagem que Jesus tem com ela vai evidenciar aquela questão entre os judeus e os samaritanos. Ela fala, como você está falando comigo? Por que você está dirigindo a palavra a mim? Porque na época existia uma separação, existia, samaritano para lá, nós aqui para cá, vocês, distância. E na realidade, Jesus inicia esse contato com ela e ela, mas o que você está conversando comigo? Já a mulher adúltera, nós vemos que no relato bíblico, ela já demonstra pela sua atitude, ou pela ausência da sua atitude, ela já demonstra que ela sabia que ela tinha errado. Ela sabia que ela tinha cometido um erro. E nós vemos que o relato bíblico, e toda vez que o relato bíblico ele traz a escritura, ele quer trazer uma ênfase sobre aquela história. E nós não vemos em nenhum momento alguma expressão verbal da mulher adúltera no momento em que ela está sendo acusada. Em nenhum momento ela diz, olha, não foi isso, ou tipo, não façam isso. Não, ela, aparentemente, o que nos leva a entender é que ela estava consciente disso, do que ela estava fazendo, do que ela tinha feito, perdão. Zaqueu, ele apenas sobe numa árvore. Nós vamos ver no relato bíblico que a curiosidade dele era ver Jesus. Nós não vemos ele atrás talvez no seu interior, ele tinha algumas solicitações, algumas demandas, mas a Bíblia vai nos trazer o relato de que ele só subiu por curiosidade, porque Jesus passaria ali. Então, em sua posição, e até sabendo quem ele era, lembrando que Zaqueu ele era um publicano, ele já sabia que a reação das pessoas, ainda mais de Jesus, poderia ser totalmente o oposto daquilo que realmente aconteceu. Afinal, os publicanos eram tidos como renegados, traidores diante dos judeus. Eram pessoas que não eram benquistas. Então, ao ver Jesus passando, ele nunca imaginaria que aconteceria o que aconteceu. Então, nesses 3 exemplos, nós vemos que eles passam pela mesma situação. A percepção deles, da adúltera, da samaritana e de Zaqueu, frente ao seu status atual, a forma como eles estavam naquele momento. E essa percepção, ela, por vezes, fez com eles e faz com nós que nós tenhamos dificuldade para se render à misericórdia de Jesus. Afinal, o que Jesus vai querer com um publicano? O que Jesus vai querer com uma adúltera? O que Jesus vai querer com uma samaritana? Não tem. Qual que é a conexão? Ele não vai querer eu que, cometo tantos erros, sou tão falho. Puxa, e essa percepção, ela acaba distorcendo a realidade de quem Cristo é. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso. E nós temos aqui a perspectiva, e eu quero ler com vocês, a perspectiva de Jesus. Então nós temos a perspectiva dos 3, que é uma perspectiva ruim, é uma perspectiva de que Jesus, ele de forma alguma abordaria pessoas tão impuras, ou pessoas tão mal relacionadas, ou pessoas com hábitos tão rejeitáveis. Mas aqui nós vemos, tanto em Salmos como em Efésios, que a perspectiva de Cristo, ela destoa totalmente dessa percepção que eles tinham sobre eles. Em Salmos 103, versículo 14 ao 17, nós vamos ver o seguinte: pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó.
Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo. Desabrochamos, o vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Então, a percepção do Senhor para com o seu povo não é uma percepção de, olha, vocês não valem nada, você adúltera, poxa, eu não ligo para você. Não, o Senhor, Ele lembra que nós não passamos do pó, que o tempo na terra aqui nosso, ele passa como o capim passa. Nós vamos ver em Efésios também, capítulo 2, versículo 4 ao 5, que diz: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Então, essa realidade de entender que, por mais que nós estivéssemos mortos em nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, nos traz vida, nos trouxe vida. E é isso que nós vamos ver na história tanto da adúltera, samaritana e de Zaqueu. E a gente precisa de lembrar de algo muito importante. Diagnosticar o problema é diferente de assumir o problema como parte do seu ser. Por vezes nós temos problema, todos nós temos problemas. Quem não tem problema, levanta a mão aí. Talvez a criança vai levantar, a criancinha vai levantar, mas o restante não vai levantar. Porque todos nós temos problema. Mas a questão é, o problema não define quem você é. O problema não define quem você é. E aí, nós vamos para a segunda pergunta, né? Desculpa, a segunda pergunta não. Nós vamos aqui para esse ponto que é o que eu falei, acabei de falar. Problema, né, como nós enxergamos o problema e o olhar de Jesus referente a este problema. E aí a gente vai agora para a segunda pergunta, que é exatamente essa. Como se dá essa rendição? E aí aqui eu quero trabalhar novamente os três personagens. Samaritana, adúltera e Zaqueu. A samaritana, ela, ao ser exposta ao seu pecado por Jesus, não busca justificativa para os seus erros, mas busca entender como ela deveria adorar o Senhor. A samaritana, quando ela tem aquele momento que Jesus ele expõe ali a sua debilidade, que seria a questão dos casamentos, e que o último casamento dela, a última pessoa que ela estava não era um homem ao qual ela tinha se casado, nós vemos que o questionamento dela não é retrucando acerca dessa situação, mas ela começa a falar sobre a adoração. Ela começa a perguntar como que os judeus falam que devemos adorar lá, no Monte Sião, outros têm que adorar no Monte Gerizim. E aonde nós devemos adorar? A perspectiva, o olhar dela muda. Ela não está mais voltada pro problema em si. Ela não está querendo justificar os seus erros, ela não está tentando ali falar para o Senhor, não, Senhor, mas sabe o que acontece? Isso aí é influência da sociedade. Não, em nenhum momento ela fez isso. Ela mudou a perspectiva dela, mudou a visão dela, mudou o comportamento dela. Já a adúltera, nós vamos ver ali que, ao ver, né, Jesus ele fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E nós vemos que a Bíblia vai dizer que, pouco a pouco, aqueles que a acusavam começaram a se retirar, começando pelos mais velhos, os mais anciões. E todos começam a sair. E se nós fôssemos parar para pensar, imagina você está aí, vai ser apedrejado, todo mundo te acusando. E aí chega uma pessoa, te defende, e você começa a ver que o pessoal está saindo. Qual que é a sua primeira reação? Perna, corre. Todo mundo correu, vamos embora. Sumiu quem queria me apedrejar, sumiu quem queria, enfim, me matar. Perna, ninguém vai me ver nunca mais aqui neste lugar. Só que a reação dela foi diferente. Ela continuou ali. Como se ela
sabia que Deus poderia falar que Jesus poderia falar algo para ela. Até mesmo uma mera correção. Ó, você errou. Mas porque a condição dela, né, e aqui nós estamos fazendo inferências no texto, né? O texto não diz que ela esperou por causa que Jesus queria falar, não é isso. Mas a atitude dela de esperar, de não correr, que é o instinto da pessoa, mostra que ela esperava por algo. E se ela esperava por algo, ela esperava por algo de alguém que a defendeu, que é Jesus. E ela espera tranquilamente ali, aparentemente. Zaqueu, quando ele se depara com um convite de Jesus, que é totalmente ali uma situação, é um contrassenso. Judeu chamando, se convidando, não é nem chamando para ir na casa dele, mas é se convidando para ir na casa do publicano. É um contrassenso total. Zaqueu, ele não pensa duas vezes. A própria Bíblia vai dizer que ele desce com alegria para recepcionar Jesus, para levar Jesus para sua casa. Ele corre para que essa recepção seja feita. E aqui, por vezes, a gente pensa que costuma, na verdade, agir da seguinte forma. Como teve a situação da mulher samaritana, nós queremos justificar os nossos erros com base naquilo que aconteceu no passado. Diferentemente da samaritana, ela tinha esse álibi de chegar e falar, mas você não sabe o que aconteceu, Jesus. Falar é fácil. Quero ver você estar aqui na minha pele. Ela não usou esse álibi. Mas por vezes nós usamos esse tipo de álibi. Você não estava na minha pele. Vou pegar uma pessoa de exemplo aqui. Eu cresci lá no Jardim Elba. Qual que seria a minha estatística? Não, Kesley? Eu cresci lá, bala correndo solta, eu ia para a escola agachado porque o tiro estava comendo solto. Agora eu sou criminoso por causa disso. Graças a Deus não é. Aleluia. Deus seja louvado. E aí nós vemos quantas pessoas utilizam desse álibi, dessa desculpa de falar que, realmente, meu passado me influenciou. Meus pais, né? Meus pais, não foram comigo. Eles me deixavam de canto. A minha esposa, o meu marido, os meus filhos. E nunca nós buscamos resolver. Nunca nós buscamos fazer as coisas não tentando justificar o passado, mas olhando para frente. E por vezes aqui a gente vê que a gente tenta se justificar por nós mesmos, ao invés de se justificar pela graça do Senhor, pelo cuidado do Senhor. Nós precisamos deixar essa tentativa constante de se justificar pelos nossos próprios meios, porque realmente essa é a nossa tentativa, e o nosso pensamento, ele sempre tenta sabotar a gente nesse sentido, de sempre tentar se justificar com o erro do passado. Só que, na realidade, isso é apenas uma armadilha para você continuar fazendo aquilo que é errado. Sendo que o Senhor quer te levar para o novo. Sendo que o Senhor fala, se ampara na minha graça, eu vou te conduzir. Eu vou fazer com que você seja transformado. Eu vou fazer com que você seja mudado. E nós vamos ver também um outro problema, né? Que quando nós nos deparamos com o problema, com a dor, com o sofrimento, e o que é natural, nosso primeiro instinto é correr. Nós vemos o problema e nós queremos correr. Não quero nem me deparar com isso. Quantas vezes você viu aquela mensagem 8 horas da noite do problema que você precisava resolver? Você fala, amanhã eu vejo, deixa quieto. Amanhã é um novo dia, deixa para lá. E é natural que a gente haja dessa forma. É natural do ser humano que isso aconteça. Mas, por vezes, nós vemos que, no caso da adúltera, o movimento ele foi oposto. Ela esperou em Deus. Ela estava diante do problema, ela estava em iminência de morte,
mas ela esperou na presença do Senhor. E ela ficou ali, até que dele saísse a palavra, até que dele saísse o comando. Porque, na realidade, o problema, ele não precisa ser o nosso fim. E eu não sei qual que é o seu problema. Mas esse problema, ele não precisa ser o seu fim. Ele não precisa encerrar a sua jornada de vida. E, no caso de Zaqueu, a gente poderia dizer que talvez a preocupação dele fosse as pessoas ao seu redor. Como que as pessoas vão pensar eu recebendo um judeu em casa? Meu Deus do céu, qual que é a reação? Será que elas vão achar que está tudo bem? O que vai acontecer daqui em diante? E às vezes quando nós sabemos que nós estamos com um problema, estamos passando por situações adversas, passando por até mesmo algum tipo de pecado, e nós ficamos com receio de expor ele, até mesmo a nossa liderança, porque a gente fala, putz, como que ele vai me ver? Será que ele vai começar a me olhar com outros olhos? Será que ele vai me deixar de banco? Quando na realidade, Tiago vai falar sobre isso, né? Sobre a importância de nós confessarmos o pecado uns aos outros. E a importância da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí você às vezes está aí sofrendo, porque você está preocupado com o que as pessoas vão achar. E talvez você vai ficar aqui dentro dessa igreja 5, 10, 15, 20, 30 anos com esse pecado. E nada vai mudar. Porque você não quis mudar. Porque você ficou preocupado com o que as pessoas iriam pensar. Porque você correu do problema. Ou até mesmo porque simplesmente não quis tratar ele. Um dia de cada vez, vai levando, né? E a pergunta final, terceira pergunta é: qual o resultado de se render? E acho que essa parte é a parte mais legal. Qual que é o resultado na vida da samaritana, da adúltera e do Zaqueu, quando eles se renderam? Quando eles se renderam ao senhorio de Cristo. Quando eles deixaram todo o sentimento e toda a percepção negativa deles de lado, e eles preferiram confiar na graça do Senhor. A samaritana, ela teve uma transformação genuína no seu coração, que levou ela a desprezar tudo aquilo que um dia ela foi, em detrimento daquilo que ela recebeu de Cristo. Ela recebeu de Cristo um rio de águas vivas. E essa nova disposição de espírito levou ela a testemunhar por toda a cidade. E a gente tem aqui claramente que a história dela, que talvez até aquele momento do poço poderia ser apagada, afinal, uma mulher que estava à margem da sociedade, uma mulher que estava esquecida pelo seu próprio povo, hoje no caso, naquele momento, ela é reescrita pelas mãos de Jesus. E ali há um novo capítulo, um capítulo de esperança. A adúltera, nós vamos ver que graciosamente ela recebeu uma direção de esperança do Senhor. Ela não só recebeu, mas ela levantou e foi embora. Só depois da palavra do Senhor ela foi embora. Não mais sobre a ótica do medo. Ela não saiu mais de lá com a ótica do medo, da ótica da perseguição, da ótica da dor, não. Ela saiu dali com um apontamento para o futuro. E agora ela está liberta do peso do pecado, porque a graça foi manifesta diante dos seus próprios olhos. Zaqueu, o ato improvável de Jesus. Jesus, meu Deus, ele vai na minha casa, transforma o coração do publicano. Que mesmo diante das críticas, mesmo diante das separações culturais que ali tinha, ele não só recebeu Jesus na sua casa, mas ele recebeu Jesus no seu coração. Então, é engraçado porque normalmente a gente tenta sempre, e isso foi uma reflexão que eu fiz depois de pensar nessas histórias, que
a gente vive um negócio meio estranho às vezes. A gente tenta aparentar para as pessoas aqui ao nosso redor, e talvez eu possa estar cometendo esse erro. A gente tenta aparentar para as pessoas que a gente não tem problema nenhum, que está tudo certo, não existe dificuldade. Para, de alguma maneira, nesse movimento de eu mostrar que, estou inteirão, está tudo certo, está tudo bem, está tudo normal, está tudo suave, eu mostrar que nós somos fortes, que eu sou forte, e nisso dar crédito ao Senhor. Normalmente é esse movimento que a gente vê. Mas, se a gente for parar para pensar biblicamente, não costuma ser um movimento normal, biblicamente. Porque, normalmente, o movimento bíblico é que nós deveríamos demonstrar a nossa fraqueza para que Cristo, em sua força, revelasse seu poder na minha fraqueza. E nisso ele fosse glorificado. E o movimento ele é totalmente diferente. Porque, na realidade, talvez nós estamos aqui com um banco cheio, várias pessoas ouvindo, e aqui eu não conheço a realidade de ninguém. Mas talvez você está passando por alguma situação que te limita a viver aquilo que Deus já tem preparado para você. Talvez você está sofrendo com um pecado oculto lá, está no seu coração, você sabe que é um problema, só que você quer tratar pelos meios próprios. Você nunca levou isso para Jesus. Você nunca orou a Jesus falando, Senhor, eu me rendo, Pai. Eu me rendo, eu não sei como conduzir isso. Isso é um problema. E é um problema constante. E Pai, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso me debruçar na tua presença, Pai. Me ajuda. Eu não sei como resolver isso. Eu não sei como fazer isso. Me ajuda, Pai. E aí é interessante que depois, nessa música, logo depois, ele vai dizer o seguinte: então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória, e percebo o quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. E que hoje, nós, eu, você, todos nós possamos sair daqui com a clareza de que o Senhor nos ama. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E quantas vezes talvez você não permitiu que o seu coração fosse trabalhado, porque você acha que, puxa, eu não mereço isso. Eu não mereço esse cuidado. Eu não mereço essa cura. Eu não mereço essa transformação. Eu estou muito distante de cumprir os requisitos do Senhor. Mas hoje, você está aqui para que Deus te recorde no seu coração, de que Ele te ama. E o maior desejo do coração do Senhor é que nós possamos reconhecer a sua graça sobre nossas vidas. O Senhor não quer que você seja uma mulher maravilha, um super-homem, não é isso. Nunca foi por isso. Nunca foi por esse caminho. É pela graça. É pelo poder que se aperfeiçoa em minha fraqueza. E eu quero te convidar hoje, se renda à misericórdia do Senhor. Não fique mais sofrendo. Não fique tentando fazer cálculos, equações para tentar resolver o seu problema. Pare. O Senhor pode realizar infinitamente mais na sua vida. O Senhor te ama. O Senhor não te quer distante, o Senhor te quer perto. O Senhor quer tratar, quer cuidar, quer se relacionar com você. O Senhor não vê o seu erro, o seu problema e faz de conta que, não, esse aí eu não ligo não, cara, que pecador. Não. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, porque ninguém se glorie. Talvez vocês que estão aqui, vê todo mundo aqui, sobe, prega e tal, fala, louva, fala, nossa, como deve ser. Eu estou muito distante disso. E mal sabem que a gente carece tanto da graça como todos vocês. Como a gente carece do cuidado do Senhor dia após dia. Como nós precisamos da brisa suave em tempos de dor.
como nós precisamos do cuidado, do acalento do Senhor. E nesse momento, eu quero orar com vocês. Quero que você feche os olhos. E eu queria que, se em algum momento você vier ao seu coração, eu vou orar aqui, e se você em algum momento vier ao seu coração algum hábito, algum problema, algum pecado, alguma situação no seu coração, eu quero pedir para você que você confesse ao Senhor. Não encubra, não deixa passar. O Senhor quer tratar esse problema hoje. O Senhor pode tratar esse problema hoje. Hoje pode ser o início de uma vida liberta de uma opressão que talvez você viva por anos. Talvez pensamentos que não são agradáveis. Talvez hábitos que não são saudáveis. Ou tantas outras coisas que talvez tenham te suprimido, tenham te sufocado e tenham te levado para longe de Cristo. O Senhor te chama. E eu estou falando com crentes aqui, pessoas que conhecem o Evangelho. O Senhor te ama. Eu quero orar com vocês e que vocês possam refletir nesse momento de oração. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor Jesus, a Tua igreja, Pai. O Teu povo. Nós queremos lhe pedir, Pai, por favor, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. O Senhor que sonda e nos conhece, Pai. Eu te peço em Teu nome, Jesus. Traga ao nosso ser, traga ao nosso coração, Senhor Jesus, aquilo que está de errado, aquilo que está em inconformidade, Senhor. Mas, Senhor, que não venha sobre a consciência dos meus irmãos a condenação. Não. Que nós possamos, Pai, trazer isso à memória com o objetivo de permitir que o Senhor possa tratar, permitir que o Senhor possa transbordar em nosso ser. Senhor, por favor, Pai, traga aos nossos corações aquilo que precisa ser ajustado, Pai. Se é algum hábito, Pai, se é, Senhor Jesus, algum trauma, se é, Senhor Jesus, alguma percepção sobre nós mesmos, Pai, que nos limita, que, Senhor Jesus, por vezes nos leva a compreender que nós não podemos, que nós não fazemos, que não temos capacidade. Senhor, eu quero lhe pedir, por favor, venha de encontro a cada coração nesse momento, Senhor. Venha de encontro a cada vida nesse momento, Senhor Jesus. Em Teu nome eu peço, eu rogo ao Senhor. Amém, Senhor. E nesse momento, eu queria que você continuasse com os olhos fechados. Queria que você ficasse de olhos fechados e se nesse período, e toda a igreja está de olhos fechados, e se nesse período você entende que tem algo que precisa ser transformado no seu coração, se tem algo que precisa ser mudado, se tem algo que precisa da ajuda do Senhor, resolver algum problema, alguma dor, algum pecado, eu queria que você levantasse a mão. Como um ato de fé, eu queria que você levantasse a mão. Se você tem algum problema, se você tem algum pecado, eu queria que você levantasse a mão. As pessoas vão ir até aí orar com você. Nós somos um corpo. E o meu objetivo aqui não é levantar acusação, não é levantar condenação, mas é levantar a ti, a você que está ouvindo, que existe um Deus que pode te livrar do pecado, que existe um Deus que pode te livrar da culpa, que existe um Deus que pode transformar o seu coração, que existe um Deus que te traz vida e vida em abundância. Então eu quero que você, se você tem alguma situação no seu coração, eu peço que você levante a sua mão. Aleluia, santo é o Senhor Jesus.
Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. Eu quero te pedir, Pai, vem com teu bálsamo de cura sobre este lugar, Pai, sobre essas vidas, Pai. Senhor Jesus, que toda a culpa ela caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Pai, que a paz que excede todo entendimento possa repousar nos corações, nas vidas das pessoas que aqui estão. Senhor Jesus, que elas entendam, Pai, que o problema não é o fim, que o pecado não é o fim, mas que o Senhor tem novidade de vida, o Senhor tem transformação, o Senhor tem regeneração. Senhor Jesus, eu peço, Pai, venha sobre cada coração nesse momento, ó Pai, que a paz do Senhor seja juiz e árbitro nesses corações, e não mais a culpa, e não mais o medo, e não mais a ansiedade, e não mais, Senhor Jesus, o sentimento de afastamento do Senhor. Não, Senhor, que eles possam se sentir nesse momento abraçados pela Tua presença, que eles possam se sentir convidados a uma jornada de transformação, uma jornada de renovo, uma jornada onde nós poderemos e podemos experimentar a vida e vida em abundância, Senhor. Nós te pedimos, nós te louvamos, Senhor. Realiza o Teu querer em nosso meio, realiza a Tua vontade em nosso meio, em Teu nome, Jesus Cristo. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora.
atrás e ver a Giovana de 2014, a Giovana de hoje e todos os milagres que Deus fez na minha vida e como Ele me ama. E Ele nos ama em todos os dias, no nosso respirar, no nosso falar, tudo que Ele faz é para nos amar e porque Ele nos ama. E eu sou muito grata hoje por ter minha mãe aqui comigo, por ter meu irmão também. Nada que eu fale aqui vai ser comparado ao amor de Deus, nada. E porque a gente não merece, mesmo assim Ele nos ama. Então, se algum dia alguém te falar alguma coisa, que você repreenda, porque você não é essa pessoa e como o João trouxe aqui, o seu problema não te define. A sua ansiedade, a sua depressão ou aquilo que alguém falou pra você algum dia, você repreenda e fale, eu não sou essa pessoa. E Deus te quer aqui. Deus te quer aqui, todos os dias Deus te quer na presença dEle. E que você possa abrir o seu coração para Ele entrar, para Ele ministrar no seu coração, todos os dias. Amém? E diante disso, diante desse momento e diante de tudo que o Senhor tem feito nesse final de semana, como nós fomos presenteados pelo favor do Senhor, pela graça do Senhor, eu não poderia deixar de fazer esse convite. Eu não sei quem está aqui no nosso meio, mas eu tenho que fazer esse convite. Se você hoje talvez entende que precisa se reconciliar com o Senhor, talvez você precisa reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Se você entende que, puxa, minha vida sem o Senhor, ela não está fazendo sentido, e em Cristo você hoje entendeu que a sua vida ela terá todo sentido e que de fato você tem a capacidade em Cristo de viver grandes coisas, eu queria hoje que você levantasse a mão. Se você quer receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador, se você hoje quer se reconciliar com o Senhor, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Se você quiser hoje, o Senhor está com as portas abertas, com os braços abertos para recebê-lo hoje. Eu não sei quem está aqui no nosso meio, eu não sei se tem alguém que precisa de reconciliação com o Senhor, não sei se tem alguém que precisa reconhecer o Senhor, mas se houver, e se o Senhor falou com você, eu gostaria que você levantasse a mão. Aleluia. Amém? Amém, aleluia. Deus seja louvado, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. E que nós possamos aplaudir o Senhor por tudo que Ele tem feito. Que você possa erguer uma salva de palmas àquilo que o Senhor está realizando no nosso meio. Aleluia. Glórias a Ti.